Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, doutora Juliana, doutora Thaís, e estamos começando o segundo episódio sobre quebrando ciclos de abuso. Do meu lado direito está a doutora Thaís, que é sócia do escritório Borges e do Arte Advocacia. Ela é especializada em direito civil, família, sucessões, atua também na área de violência doméstica, principalmente no direito dos vulneráveis. Atua também na área civil, na esfera civil relacionada à violência doméstica e também na esfera criminal, no juizado criminal. E a doutora Juliana, que também está aqui do meu lado, a doutora Juliana Costa Val, especialista criminal, especialista em criminologia e violência doméstica, membro da Comissão de Direito Penal da Subseção de Petrópolis, Rio de Janeiro, membro da ABA pelos Tribunais Superiores, militar da Reserva da MB e ela é associada do escritório Bárbara Araújo, assessoria jurídica em Itaipava. Seja bem-vinda, doutora Juliana. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. A gente vai falar agora sobre as modalidades é um bate-papo. Sobre as modalidades da violência doméstica, que são patrimonial, psicológico. Vamos começar com a doutora Thaís. Diga aí, doutora Thaís, o que você tem para nos acrescentar aí sobre esse assunto? Hoje, eu venho agradecer a doutora Juliana por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço. Meu e da minha sócia, Nádia. Aqui a gente tá com o escritório, né, Borges e Duarte, advocacia. Começando. E uma das especialidades do escritório é trabalhar, né, no juizado de violência doméstica. E isso surgiu à medida que muitos anos da advocacia no âmbito do direito das famílias, e nós começamos a ver que a violência doméstica contra a mulher é muito mais ampla. Sim. A gente descobriu no exercício da profissão, 18 anos do exercício da profissão, eu descobri que nós temos as modalidades de violência doméstica e a gente precisa dar publicidade a isso. Porque nós que somos do direito, que trabalhamos na advocacia, nós já sabemos, mas a sociedade precisa saber. Esse é o movimento, por isso nós criamos esse programa, né, ciclo de abusos, e queria te convidar, sempre quis, porque é uma criminalista reconhecida, embora você esteja lá na Serra, mais reconhecida ainda, né, na Serra e agora também no Rio, e eu achei muito importante que você viesse falar desse viés das modalidades da violência, que nada mais é do que nós temos a violência patrimonial, é uma das que eu mais tenho percebido no judiciário. Sim. Nós temos a violência emocional, psicológica, é algo muito doentio, muito sutil. Se não tiver a ajuda de um profissional, né, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, dependendo do nível, né, que já atingiu essa mulher, não se descobre essa violência emocional, ela não é fácil de ser descoberta. Por isso que a gente precisa trazer esses aspectos. Nós temos a violência moral, que você vai explicar pra gente aqui, e também eu ia te pedir o desencadeamento dessa violência moral. Né? Em que isso vai incorrer? Quais são os crimes? Sim. Que vão vir a partir daí, né? E se não der tempo nesse episódio, nós vamos criar outro. Faremos outro. Tá bom? E nós temos a violência, então tem a patrimonial, a emocional, a moral, a física. Se eu esqueci de alguma, me ajude aqui. A sexual, olha, estava esquecendo. Né? Isso é muito importante, porque sempre se teve como um requisito para continuar casado, você ter a relação sexual. Como se fosse uma obrigação. Uma obrigação. Né? Então, isso é uma criação, é cultural. A mulher aceitar ter relação sexual com o seu parceiro, mesmo sem a vontade. Né? Então, é muito importante. Eu quero que você agora continue esse assunto pra gente. Tá ótimo. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade do convite. Estou aqui com certeza disposta, aberta a voltar para a gente continuar esse assunto que eu também considero muito importante
E acho que temos que trazer mesmo para divulgação, para conhecimento de outras mulheres e para a sociedade de uma maneira geral, né? Porque é pouco divulgado e, como a Thaís mesmo falou aqui, se confunde muito as modalidades e muitas vezes essas modalidades não são percebidas ali dentro do relacionamento. Então, eu acho importante nós pontuarmos cada uma delas, até mesmo para qualquer mulher que esteja nos assistindo ou que não sabe realmente identificá-las, poder sair, né, desse tipo de relacionamento, procurar ajuda e principalmente vir até a gente, né? Porque eu entendo que qualquer podcast, qualquer palestra que a gente faça, o maior reconhecimento é poder atender essas mulheres, de alguma forma poder tocar o coração de alguma pessoa que está nos ouvindo. E a informação... A informação ainda é o maior instrumento disso, né? liberta. É uma das minhas frases. Sim. Né? A informação, ela liberta. Ela liberta. Então, senhoras, estamos aqui com 2 especialistas. Veja aí qual da... Até arrepia, porque... veja qual que se enquadra, né? Então é isso. Como a Thaís falou, nós temos essa... infelizmente, errônea ideia que a violência doméstica se resume só na física. Muitas vezes, essa mulher que vem pedir ajuda, quando ela chega à delegacia, principalmente quando não é uma delegada mulher para atendê-la, porque nós não temos ainda delegacias especializadas em todo o país, com presença feminina, né, com delegada à frente, que são as DEANs. Então, quando não tem uma delegada mulher à frente, infelizmente, nem todos os homens delegados que estão à frente estão capacitados e preparados para poder atender essa mulher, porque nosso país ainda é muito patriarcal e machista. Isso é uma realidade cultural e patriarcal e machista, então é uma realidade que nós temos. Então, infelizmente, quando essa mulher vai até a delegacia, se ela não tem marcas no corpo, que seria a violência física, se ela não tem algum resquício, muitas vezes ela é mal interpretada, ela é julgada, que foi o que eu falei num outro podcast. Então, ela sofre outra violência. Sofre uma outra violência quando ela vai pedir ajuda. Então, é muito importante nós falarmos isso. A violência psicológica, ela é muitas vezes velada. E ela é uma das mais cometidas no ambiente familiar e doméstico. Porque a violência doméstica, ela é doméstica e familiar, né? Então, a doméstica e familiar, por que a gente fala isso? Por que doméstica e familiar? Porque muitas vezes essa mulher que sofre violência doméstica, ela não sofre violência doméstica só do marido. Ela pode sofrer de um namorado que não convive com ela, né? Então, por isso que a gente fala doméstica e familiar. De um noivo, de um ex-namorado, de um ex-marido, né? Que é o que a doutora deve pegar também. Então, nós precisamos realmente especificar essas coisas. Então, nós temos 5 modalidades. Violência psicológica, violência física, voltando aqui, né? A sexual, a patrimonial e a moral. São 5. A física é a mais gritante, né? Que a gente vê assim, né? Dá pra ver olho nu, né? Deixa resquícios, marca no braço, no rosto, no corpo, de uma forma geral, tá nítido ali. Então, essa mulher que vai até a delegacia e denuncia esse marido, tá ali, não tem dúvida. Ela pede uma medida, automaticamente essa medida é dada e não é questionada. A violência sexual, como a Thaís falou, é aquela mulher que é obrigada muitas vezes a ter relação com o marido ou ter relação sem preservativo, também é uma violência sexual. Não necessariamente ter só relação, ter uma relação contra a vontade ou sem preservativo, é uma violência sexual. A violência, um exemplo, a violência patrimonial, que nós estamos vendo na mídia e alguns exemplos de atrizes que trouxeram, sim, né, que é importante a gente falar também, que também era pouco falada. A violência patrimonial é pegar um celular e quebrar, não só quebrar o celular, mas que pouca gente fala também, acessar o seu celular e ver suas mensagens, já é uma violência patrimonial, já é invadir o seu espaço, não precisa necessariamente quebrar um bem. Isso também é um exemplo de violência patrimonial. De alguma forma, pegar um bem seu que tem uma lembrança, pode não ser um bem de valor, mas que de alguma forma tem uma lembrança sentimental, é uma violência patrimonial. Então, é mais um exemplo. Tirar um cartão de crédito, que a mulher não possa mais fazer alguma compra, que ela venha a depender totalmente desse marido para ficar justamente
na mão dele, presa. A mercê, né? À mercê, porque é o que a gente vê também. Muitas vezes, nesse ciclo vicioso, no relacionamento, a intenção do agressor é deixar a vítima totalmente à mercê dele. Então, na violência patrimonial, muitas vezes pega esse cartão, tira a chave de casa, tira a chave do carro. Também é um exemplo de violência patrimonial. Quebrar um bem e também impedir que essa vítima se locomove. Trancar essa vítima em casa é uma violência patrimonial. Mais um exemplo. Tirar o dinheiro, não dar os alimentos do filho. Então, quando eu falei, inclusive, fiz na minha dissertação da pós, não adianta nós falarmos aqui de todas as violências se nós não dermos meios para essa mulher sair desse ciclo vicioso. Então, essa mulher muitas vezes não sai porque ela não tem meios para sair. Então, nós temos que ter um trabalho social, como vocês estão fazendo com esses ciclos, né, de divulgação, artesanato, trabalhos voluntários que elas venham aprender, cursos profissionalizantes, inserir essa mulher no mercado para que ela venha ter meios para sair desse ciclo vicioso e ela se autossustentar, porque muitas não saem porque dependem financeiramente desse homem, desse namorado. É muito importante, Juliana, porque realmente, às vezes as mulheres não denunciam por essas questões aí. Sim. Porque não vê assim um amparo por trás, né? Isso. Eu vou denunciar, e aí, quem que vai me ajudar? Quem que vai me ajudar? Porque fala assim, é muito fácil falar, né, que eu tenho que sair disso, mas quem vai pagar minhas contas? E é muito fácil também a sociedade cobrar dessa mulher porque não está ali. Não vai pagar as contas dela, não vai botar o leite do filho, não vai pegar as roupas. Ah, porque ela tem vida boa. Quem sabe? Quem tá vendo para ver se ela tem vida boa? O que é vida boa? Quem somos nós para julgar o que ela vive? Né? Pode ser que ela tenha uma boa casa, né? Como muitas atrizes vieram falar, mas não tinha essa vida boa, tanto que o homem segurava o dinheiro. Então, assim, na questão patrimonial, pode ser que o dinheiro fique todo com o homem. Que o homem segura esse dinheiro. E ela não tem essa vida boa que a gente pensa. E então, assim, é muito fácil a sociedade, uma forma, cobrar dessa mulher. Ah, ela apanhava, por que ela não pediu ajuda antes? Porque ela não tinha meios para sair. E aí, quando a gente entra na psicológica, tem isso. Às vezes, ela tem meios para sair. Não consegue. Não consegue, porque é onde a gente vai entrar no nosso ponto, que a Thaís me pediu para falar. O que seria, então, a violência psicológica? Muitas vezes ela não consegue sair porque ela não vê que ela está sofrendo a violência psicológica. O desconhecimento de que aquilo é uma violência. Ela acha, muitas vezes, que é até um carinho, que é um cuidado. Por quê? Então, nós falamos da sexual, falamos da física, falamos da patrimonial. Então, agora eu vou entrar na psicológica e na moral. Só pra gente... Que são... Por quê? Porque a psicológica e a moral, elas muitas vezes se confundem. E eu falei, inclusive, no outro podcast, elas têm uma diferença muito tênue entre elas. E por que é importante a gente fazer essa distinção? Porque nós que estamos fora, é muito mais fácil para a gente identificar, mas para essas mulheres não. E muitas vezes elas não sabem que passam por isso e acham normal viver esse tipo de relacionamento. E quando elas se dão conta que estão numa violência psicológica e moral, aí vem o julgamento. Ah, mas por que ela não pediu ajuda antes? Nossa, se ela passou por tudo isso, agora... 20 anos. Era 20 anos. Ah, então ela estava conveniente. Agora que o marido parou de pagar, muitas vezes, né, a Thaís que deve pegar isso na vara de família. Ah, o marido parou de pagar aquela pensão alta, agora ela está reclamando. Então, essa mulher é muito julgada, porque não tem a marca física. E na alma, né? É na alma e adoece, às vezes, muito mais. Então, essa mulher, ela tem que ter muita coragem para buscar ajuda. E é aí que eu acho que precisa de mais divulgação, mais cursos, mais conhecimento, mais força para essa mulher realmente buscar ajuda. Porque a psicológica, ela vem mascarada. Esse homem, muitas vezes, ele vem como cuidador. Ele vem como, por que você vai fazer academia? Você já é tão bonita. Você não precisa fazer academia. Você vai trabalhar? Pra que você vai trabalhar? Você vai ganhar? Você já tem tudo. Você já tem tudo, eu já te dou tudo. Não é? Poxa, o que eu te dou não é suficiente. O que eu te dou não é suficiente. Aí ela vai ficando. Por que você vai sair com as suas amigas? Sair comigo não é suficiente?
Né? Você tem necessidade de sair sem mim? Sair sem mim, não. Poxa, aí o homem é muito vaidoso, né? Aí ele dá uma joia, ele dá um carro, não. Você fica comigo. Então ele vai comprando indiretamente essa mulher e ela não percebe que ela tá sofrendo. Ah, mas ela tem tudo, ela tá sofrendo. Ela não vai vendo que ela vai sendo criada numa bolha. Quando ela se dá conta, ela já está isolada. Ela já está isolada de amigos, de família, da sociedade de uma maneira geral. Ele faz o que ele quiser. Ela já não consegue voltar muitas vezes para o mercado de trabalho. E por que a gente vê, pelo menos dos estudos que eu fiz, por que hoje em dia a gente escuta falar mais de violência doméstica, e principalmente a patrimonial, a moral e a psicológica? Porque essa mulher está ganhando voz. Porque essa mulher está voltando para o mercado de trabalho, muitas vezes por necessidade mesmo. Porque ela está se descobrindo e ela está tendo o amparo da sociedade, de outras mulheres. E isso é muito importante, eu acho, a gente falar, sabe? Sim. Mulheres que ajudam mulheres. Mulheres que apoiam e veem que nós não somos concorrentes. Nós somos mulheres, muitas vezes que já passamos também por situações similares, lógico, em circunstâncias diferentes, e que precisamos, de alguma forma, nos apoiar. Então, a psicológica e a moral, elas se confundem porque elas são mascaradas e muitas vezes essa mulher demora para ver. Então, assim, voltando aqui, a psicológica vem assim, mas você não precisa de ajuda de ninguém, você tem que estar comigo. É um ciúminho bonitinho, sabe? A psicológica é isso, é um ciúminho bonitinho. Aí ela, ai, que bonitinho, ele cuida de mim. Ai, ele me tranca, ele se importa comigo. Ai, que bonitinho, ele paga tudo pra mim. Aí quando ela começa... onde eu estou o tempo todo. O tempo todo, olha, o seu marido não liga pra você. Ai, o amigo liga o tempo todo. Ai, ele se preocupa muito comigo. Ai. Aí a outra olha assim, nossa, ela tá achando isso normal, mas ninguém quer falar nada. Ah, ele não deixa eu... mas a gente tem esse compromisso lá em casa, ninguém sai. Ele não sai com os amigos dele, eu também não saio com minhas amigas. Mal sabe ela que ele sai em horários que ela não sabe, mas ela acha que é aquele machismo velado, né? Mas tudo bem. Já a moral, não. A moral, a violência moral, ela vem com xingamentos, é onde eu falei da parte criminal também. A moral, ela vem com xingamentos, ela vem com a injúria. Ela é hostil, né? Ela é. E ela é mais pesada, porque o crime está ali na moral. A violência moral, ela vem com a difamação, ela vem com a calúnia, ela vem com a injúria. Essa mulher, ela não... Aí ela já consegue identificar um pouco mais. Ela vem, tipo assim, você é uma piranha. E às vezes em público, às vezes não. Você não dá pra conversar com você. Não dá. Você é uma advogada péssima. Não vou nem te mostrar os contratos que tem aqui em casa. Você é uma péssima profissional. Eu não sei nem como é que você advoga, entendeu? Assim, porque sinceramente... Como é que você tem cliente? Como é que você tem cliente? Porque muitas vezes, aí que tá. É isso que eu gostaria de falar também. Tanto a violência psicológica como moral, ela é gradativa. Isso também é importante a gente falar. Porque às vezes esse homem tá vendo que tá perdendo o controle... Ele é um bonitinho, ele é bonzinho, tá tudo certo. Né? Morde a sopra. Aí tá tudo bem, ela tá fazendo o que eu quero. Ai, que bom, ela tá no meu controle, não sei o que. Aí ela começa a ameaçar separar. Olha só, como é que você tá conseguindo cliente? Você é péssima advogada. Aí voltou ali a tratar ela mal. Por quê? Aí ele fazendo isso, baixa a autoestima dela. Perde o equilíbrio, né? Perde o equilíbrio e ela volta a ficar no controle dele. Aí quando ele vê que ela tá no controle, ele assopra e fala assim, não, vai lá comprar aquele vestido que você gostaria de comprar, tá certo. Aí ele assopra de novo. Ela fica perdida, fala assim, gente, uma hora ele me trata mal, agora ele tá me tratando bem, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí essa mulher é louca. Né? Ela é louca. Se ela vai tirar qualquer esclarecimento com ele, você tá louca, você tá doente, você tá perdida, não sei o que tá acontecendo com você. Ela que é a louca. Então a moral é isso. São os crimes que decorrem dela. É justamente isso. Xingamentos, baixa a autoestima dela porque injúria, difamação, calúnia, imputa algum crime que ela não fez. Lá na minha família sumiu um relógio. Só pode ser você, porque você, né, de vez em quando pega algumas coisas. Você é uma piranha, todo mundo sabe que você tá dando para um amigo meu. Né, a injúria. Linguajar baixo, né? Ou a difamação, difama essa mulher. Então, assim, aí por que a gente fala que os crimes que advêm dessa violência é mais na moral? Porque são os crimes contra a honra. E que a mulher realmente, muitas vezes, não pede ajuda. Ou quando pede, começa no juizado de violência doméstica e familiar com esses crimes contra o homem. E qual seria hoje a punição
esses homens que cometem esse crime contra a honra, quando isso fica caracterizado, provado? Então, se for no contexto de violência doméstica e família, se for crimes contra a honra normal, pelo Código Penal normal. No contexto de violência doméstica, tem a questão de estar no contexto de violência doméstica, então a pena é um pouquinho mais grave. Tá. Né? Então, são esses crimes no contexto de violência doméstica. A mesma coisa, uma lesão ou uma ameaça. Todos os crimes que estão no Código Penal podem ser cometidos no contexto de violência doméstica. E esses crimes, mesmo que não caberiam, por exemplo, vou dar um exemplo, ameaça. O crime de ameaça, ele cabe sursi. Ele cabe você ter uma pena mais branda. Mas no contexto de violência doméstica, não. Então, alguns crimes no contexto de violência doméstica têm a pena mais elevada. Rapidinho, Sursi, para explicar. Suspensão. Eu estudei na faculdade, né? Mas como eu não atuo... E a gente tem, assim, o nosso público pode ter algumas mulheres pode falar assim, meu Deus, o que é não suspensão? Não, assim, só bem não, breve. tudo bem. É porque alguns crimes, eles cabem suspensão condicional do processo ou suspensão condicional da pena, né? E, no contexto de violência doméstica, esses crimes não vão poder nem ter a suspensão condicional do processo, nem a suspensão condicional da pena, nem penas restritivas de direito. Sim, que seriam... que é o que no GCRIM tem. Que no GCRIM tem. Então, isso também já foi muito falado na jurisprudência. Como poderia um crime que tem uma pena baixa, que é o caso da ameaça, não ter esse benefício... Porque ele é previsto como um crime de pena baixa. E por que ele não teria previsto esse direito só pelo fato de estar no contexto da violência doméstica? Mas porque os crimes no contexto da violência doméstica não cabem medidas restritivas de direito. Nenhum deles. Então, ameaça também não vai ter. Ocorre que tem alguns tribunais, recentemente, que o caso da ameaça, que é uma pena muito baixa, que tem entendido, não cabe medidas restritivas de direito, então quer dizer, não caberia penas alternativas para esse crime. Serviço social, se é um médico prestar consultas gratuitas, não caberia, mas poderia pagar multa. Por quê? Quando a gente fala penas restritivas de direito e multa. Sim, a gente não inclui a multa. A gente não inclui a multa, tem algumas interpretações nesse sentido. E a ameaça, ela tem, na pena dela, tem essa possibilidade, e multa. Então, há alguns julgados nesse sentido, que você não consegue a pena restritiva de direito, mas você consegue a multa. Então, você consegue uma pena mais baixa. Porque uma ameaça é um crime baixo. Então, só dando um exemplo aqui. Tem uma pergunta que eu acho que é muito interessante para as mulheres saber. Porque qual é a dúvida que elas ficam? Muitas fazem a notícia, crime, e desistem. Quais seriam, dentro do que a gente está falando, tá? Para não fugir muito, dentro da violência moral, quais seriam os crimes que tem representação dessa mulher, ou que o Ministério Público toma conta, e aí ele é o dono da ação, e ele segue mesmo que ela não queira. Eu acho que isso é importante. Dentro da violência moral, né? Porque aí... Não é uma ação privativa, né? Isso que eu queria que ela explicasse para o leigo, né? Porque na violência moral, nós estamos falando de crimes contra a honra, né? Que seriam enquadrados ali dentro da violência moral. O que seriam? Injúria, difamação e calúnia. Esses crimes, a injúria, ela é pública incondicionada, né? A calúnia, a difamação. Então, tem alguns crimes que, mesmo ela desistindo, o Ministério Público vai seguir. Né? A difamação, não. A difamação, ela é pública condicionada à representação. Então, o Ministério Público pode recuar junto com ela. Agora, muito importante, mesmo os crimes de ação pública incondicionada, quando a mulher vai à delegacia, faz um registro, tem a primeira audiência. E, como no caso, a ameaça, ela é condicionada à representação. Hoje em dia, ela já foi incondicionada. Só para fazer aqui um parêntese. Mesmo a pública condicionada à representação, a gente vai até a primeira audiência, o Ministério Público escuta essa mulher e dá a voz a ela para dizer, você continua se sentindo ameaçada? A primeira audiência é muito importante, porque assim, muitas mulheres não vão à delegacia, como você disse, com medo de se arrepender depois. Mas ela tem um momento de se arrepender na primeira audiência. Então, eu gostaria de frisar isso. Independente do que é feito na delegacia, independente do crime que ela vai imputar ao marido, na primeira audiência, o Ministério Público e o juiz levam muito em consideração a fala dela.
mesmo que seja acolhido na delegacia a medida cautelar de distanciamento do marido, né, de alguma forma, alguma medida seja acolhida, protetiva, né? Porque hoje em dia não precisa de total provas para ela ter essa medida cautelar deferida. Tem a presunção em favor. Isso é muito importante, mulheres. Que vem em abril, né? Foi recente agora. 14, eu não vou falar o número para não falar errado. Foi uma lei recente. De abril. Isso é muito importante. Não precisa ter muitas provas, não. Pela delegacia, ela falando o que ela está passando e consegue, né? O delegado já pede ao juiz, já libera. Porque muitos casos foram ocorrendo e viram a necessidade realmente da medida cautelar urgente. Não dava para esperar. Não dava para esperar mais. Não dá pra esperar. Tem casos que não dá. Tem casos que a gente sabe que tá e tem casos que não dá. Então, o que eu quero, que ponto eu quero chegar? Essa mulher que consegue a medida cautelar, né? A medida cautelar é temporária, né? Então, ela consegue essa medida cautelar, ela consegue ter mesmo que o marido esteja afastado, ex-marido, namorado, o que seja. Quando chega na primeira audiência, ela pode dizer se ela quer continuar, se ela ainda se sente ameaçada ou se ela quer desistir. Nesses crimes menores que eu estou dizendo, né? Os maiores. Nesse momento, eu acho super importante você estar com uma assessoria jurídica. Eu, na verdade, eu sempre... Sozinho, com certeza. Eu aconselho sempre estar com assessoria jurídica desde a delegacia. Eu aconselho. Por quê? Porque muitas vezes você não sabe nem o que você está vivendo. Não sabe. E você precisa... Você vai relatar. E como é que está o estado emocional. O estado emocional. Você chega às vezes chorando. Eu aconselho, na verdade, tanto a mulher como o homem, que a gente já falou aqui. Sim. Muitas vezes o homem é acusado injustamente. Sim. A gente sabe que a maior parte das mulheres que são as vítimas, mas nós temos, eu já falei, inclusive, no outro podcast, infelizmente é uma minoria. Já fazer um episódio só sobre isso. Essas falsas acusações. Falsas acusações que tem muitas vezes o cunho patrimonial envolvido, um processo familiar que não deu certo. Ou às vezes os filhos. O uso dos filhos, afastar alienação da casa, parental, afastar os filhos, muitas vezes com enteados, inclusive, envolvidos, e aí respinga na área criminal. E eu acho importante mesmo fazer um podcast disso. A gente vai chegar nesse... A gente quer primeiro, no público, explicar quais são as violências. Sim. Os ciclos de abuso. Os ciclos de abuso é para isso. Primeiro eu tenho que informar. Quais são as modalidades, né? Depois, quais são os meios de procurar ajuda. Nós vamos criar um episódio para falar os meios de apoio. Isso acho importante. De apoio. A quem procurar ajuda, quais os telefones. Isso, aí a gente tem que buscar profissionais que trabalham com isso para vir aqui falar. Chamar a prefeitura, de repente, os trabalhos sociais desenvolvidos. Né? Começar a fazer isso. Até para dar publicidade, essa mulher saber, olha, eu posso não ter condição financeira para contratar um escritório para me apoiar nisso. Mas eu quero denunciar. Porque a gente não está visando aqui só, né, lógico, a gente visa divulgar o nosso trabalho no escritório. Mas aqui é uma questão de política pública. Sim. Então, o trabalho social é um também, trabalho social que o escritório está empenhado a fazer. Mas eu, né, e a doutora Nádia. Mas é importante, depois de passar, quais são os meios, né, em que essa mulher pode procurar na sociedade para esse apoio. Sim, e importante. E a gente vai chegar nesse episódio que eu vou te chamar de novo, se você aceitar. Lógico, eu estou aqui para fazer esse trabalho social para falar vocês. o lado do homem. E o lado do homem. O homem, quando ele sofre uma falsa acusação, o escritório hoje tem um público maior de homens procurando ajuda para defesa. Eu também tenho do que das mulheres. Então, assim, a gente percebeu esse movimento. A gente também tem que explicar para mostrar para essas mulheres o quão é perigoso como fazer o uso também da lei Maria da Penha, uma lei que veio para proteger o vulnerável, que nesse caso é a mulher, fazendo um mau uso dela, e ela vai acabar fazendo o quê? Quando esse processo chegar no judiciário, quando essa notícia chegar na delegacia, ele vai ter um olhar de... Será que isso é verdade? E vai acabar prejudicando outras mulheres que estão precisando. Que estão vivendo de verdade essa violência. Sim. E essa presunção que a gente conseguiu de veracidade dessa fala da mulher que sofre violência, que a gente conseguiu agora em abril, olha quanto tempo depois da lei, né, para conseguir, no ano de 2023, isso. Isso pode deixar de existir se isso for mal usado.
E eu acho importante, Thais, dizer que o homem não é porque ele não está abrangido assim, explicitamente da Lei Maria da Penha que ele não tem os direitos dele, ele tem pelo Código Penal. Sim. Os mesmos crimes que estão ali previstos na Lei Maria da Penha, eles estão ali no Código Penal, ele tem os mesmos crimes. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo. O crime de violação patrimonial, que é uma das modalidades, né, de violência doméstica, é a apropriação indébita. E quantos não sofrem isso? Quantos homens também E eu não acho que sofrem? E não pena é procuram... maior, né? Não, é a mesma pena. Mesma pena? E quantos não procuram ajuda? É 168 do Código Penal. Quantos não procuram ajuda porque acham... E muitas mulheres destroem o carro, jogam o celular no chão. A gente sabe que há algumas mulheres também que não são fáceis, né? A gente está aqui para falar das mulheres, mas tem, né? Umas arranham o carro. Isso é violência patrimonial. Juliana, tem um outro detalhe, que tanto as mulheres quanto os homens sofrem. Da casa. São exemplos de violência E os patrimonial. imóveis que você não tem escritura pública registrada. E aqueles contratos que só o casal sabe. De gaveta. De gaveta. Só o casal sabe. E você depende de terceiros para testemunhar, Aí ela fazer vai uma lá ata notarial rapidinho. para poder... Então, esses homens sofrem isso também. Tem um patrimônio para partilhar, eles não conseguem a documentação para fazer a ela partilha. E eu acho Só tem a importante, posse. eu acho importante a gente vir a falar disso, porque muitos não vão à delegacia por vergonha e Sim, medo. sim. A mulher, ela não vai por medo de ser julgada Sim. pela sociedade, o homem não vai pelo machismo, mesmo o machismo, Isso. mas pro lado oposto. Eu acho importante a gente E falar desconhecimento também. Desconhecimento Ele precisa também. saber que ele pode procurar ele um pode, advogado criminalista, que pelo ele lado pode penal. procurar um advogado civilista e resolver essas questões dos dois lados. dos dois lados. Porque na hora que chegar no criminal, esse documento vai aparecer. Vai aparecer, porque ela vai acuar. Ela vai falar, meu Deus, eu achei que eu não estava fazendo nada, que estava tudo normal, era só para defender meu patrimônio. Né? Antes de procurar a delegacia, vamos procurar uma assessoria jurídica. Uma consulta. Uma consulta. Não custa nada. E vale muito, né? Sim. Porque um trabalho bem feito no início, é o que eu falo, de todas as áreas, um trabalho bem feito no início, principalmente na delegacia, você vai evitar todo um tempo, um transtorno que você passaria depois. Você vai economizar tempo e dinheiro. Com certeza. Tempo e dinheiro, porque o tempo que você vai perder para consertar tudo que foi feito lá atrás, às vezes nem dá para consertar mais. Eu falo que na área criminal, que dependendo do que você fala na delegacia ou você faz na delegacia, você já não conserta mais lá atrás. Eu você falo vai, isso pro meu não cliente, falo. E digo mais, olha, delegacia acompanhado de advogado. E segundo, vamos fazer um contrato por etapas. Sim, porque é bom pro Porque cliente. talvez eu não vou precisar chegar na segunda. A gente vai conseguir resolver tão bem no início isso aí. que nós não vamos chegar na segunda etapa. É isso. E é bom pro cliente, porque mostra transparência, né? Porque você tá fazendo até um certo período. E é bom para você também, que você vai até onde você sabe atuar, onde você pode atuar. E dali por diante você já encaminha, de repente, para um outro profissional que vai saber Vamos da depois criar um especialidade. outro episódio para falar do tratamento na delegacia? Podemos. Sim. A gente pode até Porque convidar algum delegado. Como é de que repente. seria tem a tramitação, né? Tanta coisa importante, Juliana, que você trouxe aqui. Né? Isso que a gente vai jogando E eu, assim. né? eu tô vendo aqui, já tô vendo vários ideias, episódios pra gente conversar sobre várias coisas. Porque a gente tem um tempo aqui, eu tô olhando o nosso tempo, não tem como não olhar o reloginho da gente. E eu queria que você trouxesse pra mim, porque quando eu falei, né, quando ela fez o vídeo, eu também, chamando pro nosso episódio, a gente focou muito na questão das modalidades de violência. Sim. E eu disse que a gente daria ênfase à psicológica e à moral. E eu acho que você deu uma excelente explanação aqui. Agora, se faltou alguma coisa que você acha assim que é importante que o público saiba, eu queria que você guardasse essa, que a gente fala, a cereja, né? A cereja do bolo. A cereja do bolo. Próximo episódio. Se tem algo que você tem para dar um recado como profissional militante na área, especializada, que você trouxesse pra gente aqui. E aquilo que você acha que é importante também nas outras modalidades de violência. Não quero tomar mais o seu tempo, não. Não, tranquilo. Para falar da psicológica e da moral, né? Pra se gente você acha fechar. que é importante, que você acha que não pode faltar. desconhecido. Sim, eu acho que é importante falar da psicológica, porque, e a gente está vendo isso na mídia agora, que está encorajando outras mulheres, que a mulher não deixe chegar na física. Eu acho que é muito importante, porque como eu falei no decorrer aqui do nosso podcast, a violência psicológica ela é gradual. Muitas vezes ela não se encerra e chega na física. Eu acho que esse recado é muito importante. Nós mulheres
que estamos passando pela violência psicológica, ou nós mulheres que estamos do lado de alguém que está passando pela violência psicológica, que nós tomemos coragem de falar para essa mulher: abre os olhos, procure ajuda. Muitas mulheres, elas não procuram ajuda porque não estão vendo. Então, nós que já passamos ou que estamos do lado de fora, eu acho que fica mais fácil para visualizar e alertar. E essa mulher, como eu falei mais cedo, que está na violência psicológica, às vezes ela já está há anos nessa violência psicológica e moral e ela não vê. A moral acho que é mais evidente, porque é o que a gente falou, xingamentos, agressões verbais, eu acho que fica mais visível para ela ver. A psicológica não. Então, eu acho que essa mulher que passa a violência psicológica, ela precisa ser alertada o quanto antes, porque depois é ladeira abaixo. Então, que ela tome coragem, que ela procure ajuda, que ela não se sinta julgada. E que se tem alguém ao redor, algum vizinho, alguém que está vendo, encoraje essa mulher a procurar ajuda e procurar os meios necessários para sair disso. Porque, como eu falei, ela parece um cuidadozinho, um ciúmezinho bonito, mas ela não é. Ela é uma violência. Eu vou deixar aqui para todos, né? Vai ficar no YouTube. Quando a gente termina cada episódio, eu peço, eu acho que a gente tem que pedir para passar esses vídeos que estão no YouTube para outras mulheres. Porque é isso que vai trazendo conhecimento. É bom. E existem instituições de atendimento a mulheres de forma gratuita, inclusive psicólogos, por isso que eu falei a necessidade de fazer outro episódio. Mas eu deixo aqui o celular do escritório, que é o 21 998 06 4531. Não porque o escritório vai atender todo mundo, toda demanda sobre isso, mas a gente tem meios de passar para instituições que fazem trabalhos gratuitos, voluntários, psicólogos que fazem trabalho gratuito. Então a gente tem como fazer um encaminhamento para essas pessoas que precisam de ajuda e não podem contratar um escritório para poder dar esse apoio. Sim. Né? Então acho que isso tem o arroba também do nosso escritório, Borges e Duarte ADV, né? Tem o arroba da doutora. O arroba TB Advogados Oficial e o seu Instagram? Arroba Jucosta _jurídico, e tem do escritório também que eu sou associada, que somos 5 mulheres e um homem. Ah, que linda! Somos mulheres atuantes lá em diversas áreas também, se completando. Bárbara Araújo, assessoria, Bárbara Araújo, advocacia.com. Estamos todas também dispostas a ouvi-los e, lógico, se nós não pudermos atender, vamos encaminhar para quem de direito. E temos a Defensoria Pública também, muito atuante, que pode ajudar. A gente pode pensar em convidar, de repente, um defensor ou um delegado para poder complementar aí o trabalho de vocês. E tem o meu Instagram também, Nádia Betânia, _ADV. Vamos agora, né, doutora Thaís, encerrar. Sim. E agradecemos a parceria aí, o convite, você ter vindo, e vai ter outros episódios, vamos falar de várias outras coisas. Da próxima vez falaremos da atuação nas delegacias. Nas delegacias, eu acho importante a gente falar desse assunto. Estão todos convidados, compartilha aí, né? E sigam nossas redes sociais. Sim. Um forte abraço. Eu primeiro venho agradecer a minha sócia, a Nádia, que dá todo o apoio para que esse projeto aconteça. Eu agradeço a Juliana, né, como nossa convidada, criminalista, atuante na área do juizado de violência doméstica. Nós nos conhecemos pelo trabalho que a gente faz a essas mulheres e espero que a gente tenha outros projetos juntos, que a gente vá divulgar em palestras. Eu me coloco à disposição para ir para a Serra. Aliás, eu amo. Vamos para a Serra, Vamos. Faz juntas as duas coisas. Faz um passeio. Como eu disse, esse é um trabalho não só para advogados. Esse é um trabalho social. Sim. Esse é um projeto de política pública onde eu quero trazer aqui outras pessoas para estar divulgando e ajudando essas mulheres, porque eu quero isso, não é para mim hoje. Eu quero isso para as minhas filhas, eu quero isso para os meus netos, para os filhos dos meus netos e assim para as outras gerações. E eu só posso mudar isso se eu mudar a forma de pensar. Isso. E eu só mudo a forma de pensar com o conhecimento. Com certeza. E trazendo informação. Com certeza. Isso então, é só tenho meu agradecimento a todas vocês e vamos nos unir. Eu agradeço. O projeto é nosso. Somos mais fortes. Agradeço também o convite mais uma vez. Obrigada, meninas.